Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a possibilidade de você chegar aqui no Canadá sem precisar fazer o college. Pois é, muita gente acha que é impossível, que não, ninguém chega no Canadá sem fazer o college, que essa é a via mais rápida, mais fácil, e não é bem assim. Haja vista as últimas novidades que ocorreram na mudança da comprovação financeira para o college. Pessoas estão buscando outras alternativas. E a história de hoje que eu vou contar para vocês é da Beatriz, que ela buscou essa alternativa há algum tempo atrás e ela conseguiu sim a residência permanente do Brasil e sem precisar fazer o college. Não é isso mesmo, Beatriz? Certíssima. Pois é, então a gente vai contar a história da Beatriz no dia de hoje e eu quero saber, conta aí pra gente, por que você decidiu o Canadá? O que fez você querer o Canadá? É uma história assim meio complicada, bagunçada, porque o meu primeiro contato, minha primeira busca pelo Canadá foi em 2019, quando eu decidi estudar inglês. Era só um intercâmbio e não ia passar disso, né? Então eu ia para lá só estudar inglês, paguei o curso bonitinho, só que chegou a pandemia. Pois é. E aí o meu intercâmbio ele não rolou. E nesse Uhum. meio tempo, aconteceu umas coisas em relação à minha família, né? A gente era de São Paulo e meus pais resolveram que iam se mudar para a Bahia. E eu, como uma pessoa que estava em formação, já pronta para terminar, né, a minha graduação, que eu sou formada em biomedicina, para você sair de uma cidade grande e vir para o interior é muito difícil quando você Uhum. está começando, né? Então eu já botei na minha cabeça que eu não ia vir para cá, eu ia ficar em São Paulo. Só que nesse meio tempo eu fui seguindo um monte de pessoas no Canadá, fui vendo como é que era a vida lá, e um biomédico que eu já seguia na época, ele foi para Montreal, passou um ano lá, e ele fez uma entrevista com um analista clínico, né? Que é a área que eu pretendo seguir. E aí ela falou sobre a oportunidade de trabalho no Canadá, falou sobre salário, falou sobre a experiência dela, e eu comecei a pensar, né, por que não ir para o Canadá, né? Por que ficar em São Paulo? E foi quando eu comecei a buscar realmente formas de que eu pudesse ir para o Canadá. A princípio, eu pensei que seria só fazendo uma pós, depois eu falei, pós está muito caro. Eu acho que essa história é semelhante com a de boa parte das pessoas, né? A gente pensa, Uhum, poxa, é tão difundida essa ideia do estudo, né? Vou tentar fazer uma pós, vou tentar fazer um college, vou tentar fazer um mestrado, que às vezes a pessoa ela sequer vai atrás das outras opções. Então, você exato. começou pensando na pós-graduação, mas como que surgiu a via que você utilizou para conseguir migrar na sua vida? Eu digo que foi a falta do dinheiro, porque eu não, quando eu fui ver, né, as tuitions fees, eu sem condições, não tem, nem se eu juntar por muito tempo, era muita grana. E aí eu fui descobrir sobre o college, e aí eu falei, talvez seja mais barato, né? Então eu até busquei para fazer de assistente, que nem ia ser o biomédico, né? Seria o assistente de laboratório, mas ainda assim era muito dinheiro. E eu falei, não tem condições. E nisso de seguir um monte de gente, começaram lá, isso foi 2020 para 2021. Começou essa história de francês, francês aqui, francês ali. E aí eu comecei a procurar sobre o Express Entry, eu não entendia nada dessas siglas, e comecei a pesquisar. E aí eu fui naquela calculadora, né, e fui fazer aquilo que todo mundo sonha, né, calcular os pontos, se eu tivesse aquilo, e aí eu calculei com o francês e com o inglês, se eu tinha alguma chance, né, porque eu sou jovem, mas eu não tenho mestrado, não tenho Experiência de doutorado. trabalho. Não, até experiência de trabalho são vários, para quem não conhece, né, o Uhum. Express Entry é o Programa Federal de Imigração aqui do Canadá. Então, no Express Entry você tem 3 vias, só que o Express Entry também contempla vários programas provinciais. Então, isso é o que pouca gente acaba sabendo quando a gente fala em Exato. Express Entry, né? Tem várias outras questões que acabam entrando dentro do Express Entry. E você foi lá, existe uma calculadora que você consegue calcular os pontos. Você calculou os pontos e você viu que talvez você conseguiria. Sim, no momento, na época, né, que eu calculei, eu não tinha tudo, eu não tinha francês, o meu inglês eu não tinha prova, experiência profissional eu não tinha, o máximo que valia, ou acho que era o mínimo, acho que o mínimo é um ano, só que o máximo que você ganhava era de 3 para cima, se eu não me engano. Então eu tinha metade ali, mas eu vi que era possível, né? Então eu falei, por que não tentar, não é mesmo? E daí você começou o francês.
E eu comecei a buscar como é que eu faria, né? E nisso eu não lembro se foi através do seu perfil que eu conheci a Rose, e a Rose estava fazendo com a Janete, né? E aí, a partir da Rose, eu conheci a Janete, conheci a Paola, e eu já fiquei ali, tipo, vou fazer esse curso, só tem esse, não, já é para imigração. E isso foi metade de 2021. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer. Eu não tinha todo o dinheiro para o curso, mas eu falei, eu vou fazer, vou dar um jeito. E aí, acabou que em novembro, que foi quando eu comecei o curso com a Janete, ela soltou um sorteio, que foi para a turma 5, de uma bolsa integral do curso dela de francês. Falei, não, tem que ganhar essa bolsa. E aí, eu fiz lá o que precisava ser feito e acabei ganhando essa bolsa. Então, Olha só como são as coisas, caramba! o Foi curso com a exatamente Janete. aquilo que você precisava. Exato. E, nossa, eu fiquei assim, ela passou um dia antes, o que precisava ser feito, eu não dormi, eu já fiz logo a tarefa, assim, de um dia para o outro, porque eu não ia conseguir dormir. No outro dia foi o dia inteiro com ansiedade, assim, aquela dor no estômago de eu preciso disso, Senhor. E no final deu certo. E aí eu comecei o curso com ela em novembro, no final, né? Final de novembro de 2021. Então, olha só que interessante. Novembro de 2021, você começou a estudar francês. E como que foi o curso? Você teve facilidade? Você teve suporte? Como que foi toda essa questão? O começo, eu digo que eu tive sorte porque eu estava de férias da faculdade. Então, eu tive 2 meses, mais ou menos, em que eu tinha tempo para aquilo ali, né? Porque eu já estava indo para o meu último ano da faculdade, que foi ano passado. E aí eu tinha o estágio, mas só ia começar lá para março. Então, de novembro, final de novembro, dezembro até janeiro, eu estava estudando, Lúcia, juro para você, umas 6, 7 horas por dia o francês. Então, tipo, foi uma carga horária muito grande. E para uma pessoa que não sabia nada, eu tive uma evolução até que interessante, sabe? Nos 2 primeiros meses. E logo quando você começa, é muito difícil porque você não conhece ninguém, aquilo é tudo muito novo. Só que o curso da Janete, ele já é. Eu não sei explicar, a metodologia dela é impecável. É mágico o que ela faz. E você aprende. Aquele curso de pronúncia dela é maravilhoso, é fundamental. Aquilo ali faz um Vale mundo ouro. na É, sua cabeça. exatamente, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está pensando em estudar francês. No curso da Janete, o primeiro módulo é o curso de pronúncia. Isso é a base, isso é o cerne, porque uma vez que Uhum. você entende a pronúncia, o aprendizado ele fica muito mais fácil. Você começa a ver sentido em Faz estudar sentido, francês, exato. né? Porque quando você pega o francês, ele assim, por mais que tenha palavras que são próximas com o português, tem palavras ali, tipo, letras que estão sobrando e não fazem sentido nenhum. Só que com o curso dela, ela mostra o sentido da coisa, né? E fica muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. Perfeito. Então você acha que o curso foi assim fundamental para você conseguir ter atingido a nota que você atingiu? Sem dúvida. Sem ele, eu acho que eu ia estar lá no A1 até hoje. Pois é, porque muita gente não entende que para o seu objetivo, que é a imigração, não basta você saber o francês, você tem que Não. entender a prova. Se você não entender a prova, não adianta nada você falar francês, né? Porque você tem um objetivo específico que é a Uhum. imigração, que é a prova específica de proficiência que você precisa comprovar para a imigração, né? Exatamente. O meu maior medo quando eu descobri, né, que eu ia ter que fazer essa prova, era a parte escrita, porque assim, no português mesmo, eu sou péssima escrevendo, eu escrevo como eu falo, e eu não posso fazer isso numa prova, numa redação, né? Então era o meu maior medo. Só que com o tempo, você vai pegando, tipo, umas técnicas, uns macetes assim, de que, tipo, você não precisa saber escrever bonitinho, só precisa colocar o que vai ser avaliado, o que vai dar ponto. E aí, quando eu percebi isso aqui, eu falei, é aqui que eu vou usar e vai dar certo. Então, eu comecei a pegar frases que eu sabia que tinha coisas que davam pontos. Por exemplo, na escrita, eu sabia que o subjuntivo, né, ele dava mais ponto. Eu não sabia usar o subjuntivo. Se você me perguntar hoje para fazer uma, eu não vou, tipo, saber. Só que eu pegava frases que eu sabia que estava certo, porque também não adiantava nada eu pegar uma coisa que não estava certa, e eu decorava aquilo ali. E eram frases neutras,
que eu conseguia usar em qualquer redação. Então, tipo, quando o examinador fosse ler minha redação, ele ia falar, nossa, olha, ela usou um subjuntivo. Mal sabia ele que, tipo, eu usei ali, mas só sabia usar ali, sabe? Só que isso não importa, eu só precisava daqueles pontos, tanto na Perfeito. parte oral quanto na escrita. Perfeito. E isso é imprescindível para você que quer conseguir atingir a nota em pouco tempo. É você entregar Exato. a prova. Não precisa entender, né? Ah, eu quero falar perfeitamente o francês, eu quero escrever perfeitamente o francês. Não é isso. É você ter que entender que a prova é o seu objetivo e não o francês. É a nota na prova. Esse que é o seu alvo para você conseguir imigrar aqui para o Canadá. E quais foram as suas facilidades e dificuldades nesse aprendizado? Eu acho que a facilidade foi aquele curso, logo no começo, ele abre a sua mente, assim, fica muito mais fácil de entender. Eu não sei se eu posso dizer que foi uma facilidade, mas pode ser que sim, que eu tinha tempo no começo, e o ano passado inteiro, assim dizendo, né? Porque eu estava fazendo estágio, então já não estava mais trabalhando. E o meu estágio não era todo dia. Então eu tinha muito tempo para estar estudando, né? Então eu digo que foi um privilégio para mim. E eu acho que o diferencial, assim, foi ter me juntado com o grupinho logo do começo. Eu acho que nos 3 primeiros meses não tinha grupos formados ainda, eu não conhecia todo mundo. Só que aí a Janete lançou um desafio, que eu acho que foi o que destravou a fala, e que eu acho que ela faz com todas as turmas, que é os 30 dias ou 50 falando francês no Instagram, né, por 1 minuto. Aquilo ali, até hoje, eu tento entender qual que é a mágica daquilo ali, porque é impressionante. Você começa sem falar nada e termina, ó, até enrolando a pessoa e querendo vender o negócio para ela. De tão impressionante que é. E ali, quando a gente terminou esse desafio, já meio que juntou os grupinhos. Aí eu me juntei com a Maiana, que você entrevistou ela, Sim, que e a também Paloma. conseguiu, né? Exatamente. Uhum. E aí, a princípio, a gente ficava. Era só nós 3, né? E a gente praticava 3 vezes por semana. Isso lá no começo. Aí, já no meio do ano pra cá, foi quando. Ano passado. O meu intercâmbio, que era para ter acontecido em 2020, aconteceu ano passado só. Ah, olha só, olha só. Então você chegou a vir aqui para o Canadá? Fui. Fui. Ah, Eu teria mudado a minha estratégia, né? Eu teria ido estudar francês, já que eu estava no ano do francês, mas como já estava tudo pago, eu não podia fazer alteração, eu só fui. Tanto é que, por isso, eu até achei que eu não ia conseguir atingir o objetivo da prova, porque quando eu fui para lá, eu achei que eu ia conseguir manter francês e inglês. Esquece, não rolou. É para muito qual cidade difícil. que você, para qual Eu fui cidade para que você veio? Toronto. Fui para Toronto. Ah, uhum, Aí eu passei um mês aí, estudando inglês geral, né? Só que eu me juntava muito com o pessoal do México também. Eu também falo espanhol. Então, não uhum, deu certo. O francês ficou sobrando. E aí eu uhum. parei um mês. E, tipo, para uma pessoa que tá com uma carga horária muito alta, você parar um mês fez uma diferença, assim, absurda. Pois E, é, eu até ia te perguntar se você acha que esse tempo de intercâmbio não atrasou o seu plano. então, quando eu voltei, foi essa impressão que eu tive. Porque eu travei, tipo, eu já tinha desenvolvido e aí você sente que você voltou. Eu fiquei muito triste, tipo, quando eu voltei, mas eu falei, não tinha jeito, não ia dar, os dois não tava rolando. Eu tentei no começo, só que tem palavras no inglês que tem no francês e não tava dando. Elas são iguais, mas a pronúncia começa a misturar. E aí eu resolvi parar, só que quando eu voltei, eu falei, não, eu vou recuperar. E aí é o que eu te falei, eu tinha tempo. E aí eu corri atrás do prejuízo. Corri atrás, e aí depois em agosto, eu conheci a Érica, que você também entrevistou, e o E Wesley, que era também da mesma conseguiu. turma. Aham, A gente era da mesma turma, a gente só não se conhecia ainda, né? E aí eu uhum. comecei a praticar com eles. E daí as minhas práticas de 3 já foram para 6 na semana. Então eu meio que recuperei, sabe? O atraso. Uhum, exatamente, perfeito. E aí, em dezembro, eu fiz outra pausa. Aham. Você fez outra pausa? Foi. Essa não estava planejada, mas foi e eu não consegui manter. Eu não parei de vez, mas eu só mantive as práticas. Eu parei com a escrita, eu parei com o simulado, então também deu uma atrasada ali. Eu voltei para trás. E aí
É o que eu te falo que eu tive sorte, mais uma vez, porque a minha prova eu ia marcar para janeiro. Só que em dezembro não tinha o calendário ainda de janeiro, né, do ano. E aí eu tinha marcado uma viagem e eu falei, deve ser para o final de janeiro, igual das meninas foi ano passado. E acabou que eles marcaram o mesmo dia que era o meu voo de volta. Então, não consegui fazer em janeiro, joguei para fevereiro. Falei, bom, vou ter um mês. E aí foi quando eu voltei e peguei esse um mês, Lúcia. Todo santo dia era um simulado da compreensão escrita, compreensão oral, era texto e era expressão. Todo santo dia, durante um mês. E eu acho que isso foi o que me salvou, assim, real. Que fez você conseguir recuperar o tempo perdido de estudo. Exato. Porque eu voltei com a sensação de não vai dar. Tipo, eu olhava as meninas, né? Eu tinha a Rose, eu tinha a Paola como exemplo. Elas não pararam o ano inteiro. E, tipo, elas conseguiram aquela nota. Eu falei, não vai dar. Eu parei 2 vezes, não vai rolar. Só que aí, em janeiro, eu fui lá e falei, não, vou pegar esse um mês. É um mês que eu tenho, então é um mês que eu vou estudar. Porque meus pais já estavam aqui na Bahia, eu já ia fazer a prova e vim para cá. Se eu tivesse que voltar para São Paulo, eu ia ter que gastar com voo, eu ia ter que pagar a prova de novo, e eu não estava querendo. Então eu falei, não, eu vou estudar esse um mês, e foi o que eu fiz. E como E que eu acho foi o resultado da sua prova? que foi muito bom. Foram 2 CLB9, Uau. foi no listening, né, na compreensão oral, e na expressão escrita. Lúcia, minha maior nota foi aonde eu tinha mais medo. Por quê? Olha foi só. Aquilo ali que eu te falei no começo. Eu não sabia, se você me perguntar, eu não sei de subjuntivo, mas eu sabia usar na prova. A técnica. Exato. E nos textos da parte A, eu não lembro como é que chama, que você tem que contar uma história, né? A Janete falava, quanto mais variação de tempo verbal, melhor. Eu tacava tempo verbal, era todos. Às vezes não fazia tanto sentido a história, mas eles estavam lá. E eu acredito que foi isso. Que Perfeito. jogou minha nota lá em cima. E você conseguiu o CLB9 na escrita do francês. Na escrita do francês. Com todas as pausas que você teve nesse um ano de estudos. Foi, mas eu acredito que foi aquele um mês, porque teve dias que eu cheguei a fazer 3 textos da secção B, que é o mais longo, né, o argumentativo, porque para mim a argumentação era muito difícil, né, então eu peguei ali e fiquei treinando, e eu acho que foi ele que me salvou. Foi o diferencial. E quais foram as notas nas outras competências? Foi 2 CLB9, foi no listening e na escrita, e foram 2,8 na oral e na compreensão escrita. Bem mais do que aquilo que você estava imaginando que você conseguiria. Bem mais. Eu não acreditava, assim, eu saí da prova com um certo receio de, tipo, não sei, porque na compreensão escrita mesmo eu não saí confiante, porque era uma competência que eu tinha problemas com a interpretação em alguns textos. Tinha uma parte específica da prova que era muito complicada para mim, que eu não entendia. Só que eu desde sempre consegui memorizar muito fácil as coisas. Então eu usava aquilo a meu favor. Eu peguei textos, provas antigas, nesse um mês também, em janeiro, né? E fazia exercício, fazia o mesmo exercício 500 vezes. E no dia da prova tinha o quê? Exercícios repetidos. Eu bati o olho na pergunta, eu já sabia a resposta. E aí eu pulava para a próxima e ganhava tempo nas que eu não sabia, né? Que eu tinha mais tempo para ler e pensar. Nossa, excelente. Então, o teu alvo lá quando você começou o curso com a Janete era o CLB7, né? Era o CLB7. E mesmo você tendo parado 2 vezes ali, né, em outras experiências completamente alheias ao francês, você conseguiu o CLB9 em 2 competências e o CLB8 nas outras 2. Um resultado, assim, extraordinário. Meus parabéns. Nem eu acreditei quando eu vi. E como que foi a tua história depois disso? Assim, ufa, tirei esse alívio do francês e depois disso, como que foi o seu caminho? Até você conseguir a residência permanente. Olha, eu digo que Deus que tá no comando, Lúcia, porque foram tantas coisas assim que aconteceram que parece que, tipo, eu dava um passo, ele ia lá e abria uma porta. Eu dava um passo, ele ia lá e abria uma porta. Porque quando saiu o resultado do francês, eu já sabia que só o francês não ia ser suficiente. Eu ia ter que fazer o IELTS e tirar o CLB9.
o temido CLB9, né? Então eu tinha um caminho ainda. O nível de inglês que eu já tinha era bem melhor do que o francês, meu francês era 0, né? Então eu comecei o curso, eu fiz o curso com o Simon, né? Comecei o curso e o meu foco era o CLB9. Eu mirei no CLB9. Só que eu também fui muito cara de pau, assim, que eu fiquei indo e vindo nos estudos, sabe? Até que em julho teve aquela notícia, aquela primeira rodada específica do francês. E aí eu falei, meu Deus, será que eu não preciso mais do CLB9? E eu já comecei a ficar desesperada. Falei, não, vou marcar essa prova. Eu só agendando, não, vamos jogar mais um mês, vamos jogar mais um mês pra frente. E aí, quando saiu a primeira rodada, se eu não me engano, foram 440, 450 pontos. Foi alguma coisa assim, mas estava bem abaixo da nota, né, de corte. E aí eu falei, não vou precisar mais do CLB9, vou marcar essa prova. Eu já tinha 300, acho que 398, só com francês. Só que eu não conseguia abrir meu perfil no Express Entry por conta dos pontos do Six FSW. Six Selection Factors. Se você está pensando em aplicar para o Express Entry, sugiro eu que você veja inicialmente se você é elegível. Porque às vezes Exato. você pensa, uau, eu sou uma pessoa nova, eu sou formado, mas mesmo assim, o Express Entry é um conjunto de pontos. Se você não vê a sua elegibilidade, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Bia, pode ser a mesma coisa que aconteceu com a Rose. A Rose também não era elegível para o Express Entry. E como que você solucionou isso? Foi até engraçado, porque eu abri um vídeo seu, né? Falei, como abrir o perfil no Express Entry. Peguei o vídeo da Lúcia bonitinho, e aí deu lá erro. Eu falei, como que deu erro, gente? Não tá com a bexiga que eu fiz o planejamento todo e tá dando errado. E aí eu fui ver, eu acho que são 67 pontos, né, pro FSW. Eu tinha 66, Lúcia. 66 pontos. E aí eu não consegui abrir o meu perfil. E teve a segunda do francês. A segunda chamada foi 375. Se eu tivesse esse um ponto, eu tinha entrado na segunda, mas eu não tinha. Que foi a pontuação mais baixa Mais baixa. até Nossa, então. foi. Quem estava com o perfil aberto pegou essa boiada. Pegou. Porque realmente foi para quem já tinha lá o perfil aberto, quem tinha o francês, foi realmente uma rodada excepcional. Sim. E aí eu falei, não, vou marcar minha prova para amanhã. Aquelas. Só que eu tô morando no interior da Bahia, que não tem. Então eu tive que ir para Brasília, então não foi assim tão fácil de vou fazer amanhã, né? E aí eu marquei para a semana seguinte ou 2 semanas depois, o CLB9 eu não preciso mais. Tô mirando nele, mas não vai ser, né, não é mais minha prioridade. Então eu fui, fiz a prova tranquila. E aí saiu o resultado, eu não consegui o CLB9, eu só consegui em uma competência que foi no writing, de novo, que eu não sei o que acontece. Caramba, você conseguiu 7 no writing? 7 no writing. Nossa, meus parabéns! Obrigada. Até hoje eu não entendo, porque a única competência que eu achei que realmente daria seria o speaking, porque eu já vinha fazendo simulados com o Simon, né? E era de 7,5 para cima. Só que no dia da prova eu não sei o que aconteceu. Tem o lugar onde eu fiz, né? Que tem essa coisa também que o Simon mesmo fala. E aí eu tirei 6,5. Eu fiquei com 6,5 no speaking, no listening e no reading. Só o CLB9 foi só no writing. Só que. Nossa, que intrigante. E olha só que questão, você contando a tua história, eu pensei, caramba, certamente que o que você usou para aprender o francês foi muito útil na prova do inglês também, né? Uhum. Toda a tua preparação. Sim, tem coisa que você começa a pegar assim, que você fala, isso aqui realmente vai fazer diferença. Não, isso aqui descarta. Não vai ajudar em nada. As técnicas mesmo, aquela coisa de memorizar frase, tinha algumas que assim, eu não pegava frases prontas, mas eu pegava frases neutras, pro examinador não ver que aquilo ali foi decorado, porque também dá problema, né? E aí eu pegava essas mais neutras, mas sabia que ia dar certo. E aí, enfim, saiu o resultado, eu consegui abrir o perfil, porque eu só precisava daquele um pontinho. Ufa! Ufa! No dia que saiu o resultado da prova, eu fui lá, a primeira coisa, eu tremia, assim, não conseguia nem abrir perfil, não conseguia fazer nada. Mas abri e eu fiquei com 441 pontos, com a pontuação que eu tinha do francês, mais essa nota do IELTS, né?
Uhum, perfeito. E a Bia até falou que ela utilizou, o vídeo que tem aqui no nosso canal, vou até Foi. deixar o link aqui em cima, é um vídeo completamente gratuito, tá aberto aqui no YouTube para qualquer um utilizar. Você consegue ver se você é elegível para o Express Entry ou se, assim como a Bia, você já for elegível e quiser abrir o seu perfil, você consegue, assistindo esse vídeo, abrir completamente, de forma gratuita o seu perfil no Express Entry. Isso mesmo. E aí eu criei o perfil, eu acho que não lembro quanto tempo demorou, mas logo em seguida teve uma chamada que foi 435. Foram 435 pontos, e aí eu tinha 441, recebi. Nesse dia era aniversário da minha irmã, e eu até brinco falando que o aniversário era dela, mas quem ganhou o presente foi eu. Boa. Então você recebeu o ITA, a gente chama de ITA, né, Invitation Uhum. to Apply. Ela foi convidada para aplicar para o Express Entry, por quê? Porque ela tinha a pontuação necessária naquele sorteio específico do francês, né? Sim. E aí eu recebi, foi dia 2 de agosto, e eu enviei a minha aplicação dia 4 de setembro. Que era para ser, um intercâmbio lá atrás, você começou a cogitar Sim. pós-graduação, chegou a vir fazer um intercâmbio para estudar inglês no meio do estudo do francês, aí você voltou Uhum. mais decidida ainda e Sim, finalmente conseguiu receber Invitation to Apply, o ITA, né, o tão esperado ITA do isso. Express Entry. E aí, no meio do caminho, né, pesquisando, eu vi que eu tinha a possibilidade de fazer a revalidação, só que para isso eu preciso ser PR, né? Eu preciso ter a residência permanente. E aí eles têm eles chamam, acho que de Bridging Programs. Dura 4 meses, custa $5.000, não vou ter que pagar $20.000. E em pouco tempo, né, eu consigo fazer a revalidação. Exato, e não apenas isso, né, para quem chega aqui como residente permanente, você tem inúmeros benefícios. Se você Uhum. quiser: "Ah, eu quero, estudar um pouco mais o francês", você recebe o benefício do governo. Se você quiser estudar qualquer outra coisa, estudar talvez a pós-graduação, um mestrado, você também tem outros benefícios do governo. Então chegar aqui no Canadá como residente permanente é uma outra realidade, completamente diferente de quem vem com college. Então, o Sim. caminho que você fez, por mais que tenha demorado aí 2 anos, né, cerca de 2 Uhum. anos, foi o caminho mais barato e, obviamente, que a dificuldade depende da pessoa, mas certamente Sim. para ti, a jornada com francês, com inglês, foi mais leve do que você aqui no Canadá, estudando por um college, né? É exatamente o que eu ia te falar. Foram 2 anos, mas eu não senti esses 2 anos. Eu não senti pesado. Porque desde o começo, com o francês, eu tinha a minha rede de apoio ali, os meus colegas. Tinha dias que, tipo, você não quer, você tá cansado, você não quer, mas aí vem o outro e fala: bora praticar? Você não vai falar, não, bora, tá todo mundo no mesmo barco, bora. Então era um puxando o outro. Tinha dias que ninguém queria. A gente, não, beleza, vamos dar uma pausa hoje, mas amanhã a gente vai. Então, esse companheirismo, né, ele é muito interessante. E eu acho que foi o essencial. Tanto é que hoje a gente não está mais estudando para a prova, mas vira e mexe a gente está fazendo encontro para manter o francês. Perfeito. E lembrando, né, para quem está assistindo, não existe apenas essa possibilidade do Express Entry. O francês Uhum. hoje abre inúmeras portas, né? Ou Sim, se você porventura, talvez não o francês, mas quem sabe pela sua área de trabalho surge uma oportunidade, mas é inegável que o idioma ele abre portas para você chegar aqui no Canadá como residente permanente. Ah, Lúcia, eu tô no zero. Perfeito, a Beatriz também estava no zero. A Rose também estava no zero. Paola estava no zero. A Erika estava no zero, já está, eu acho que na 10ª temporada aqui dessa nossa série de vídeos mostrando possibilidades de pessoas que estão realmente no Brasil e que querem chegar aqui no Canadá como residente permanentes. E uma das portas que hoje, aliás, e uma das chaves que mais abre portas aqui no Canadá para você chegar dessa forma, sem sombra de dúvidas, é o francês. Então, ainda é, bem que a Bia lá atrás, ela falou assim, não, opa, graças a já Deus. vi uma oportunidade aqui, vou abraçar. E agora ela vai chegar aqui no Canadá como residente permanente. E se você pudesse dar um conselho para quem ainda está no Brasil, nessa jornada, pensando o que eu faço agora, o que eu não faço, qual seria esse conselho? Eu diria para você investir no francês, não só porque eu fiz francês e a maioria das pessoas estão conseguindo através dele, mas pelo próprio governo, que vira e mexe é preferência para francês. Não, fala francês? Vem você. Então, eles estão dando muito mais oportunidade, muito, muito mais atenção para quem fala, né, o francês. Você pode ter outras formas de ir? Pode, né? Só que eu acho ainda, igual você falou, a mais barata, dependendo, talvez a mais rápida,
dependendo da sua realidade, né? Eu não tinha como juntar dinheiro para um college. Então, ela usou especificamente o programa do Express Entry, mas tem programas provinciais que também você consegue abraçar por causa do francês, que não tem o limite de idade, ou que o limite de idade ele é maior. Lembrando que tem mais de 80 programas de imigração aqui do Canadá. A Bia usou uma porta, a porta que era compatível com o perfil dela. Talvez haja outras portas compatíveis para você, caso você queira chegar aqui no Canadá como residente permanente sem precisar de fazer o college, assim como foi o caso da Bia. E eu queria te dar os parabéns. Que jornada, hein, Bia? Meus parabéns por Obrigada. você ter abraçado essa oportunidade e já vai estar chegando aqui como residente permanente. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigada, Lúcia. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele, se inscreva no canal, assista as outras playlists, onde a gente acaba falando sobre mais possibilidades de você chegar aqui no Canadá, não precisando necessariamente fazer um college. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!